RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo por jornal aqui na sua rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. CEDEAO condena unanimemente o golpe de Estado na Guiné-Bissau e apela veemente à reestruturação imediata da ordem constitucional numa reunião de urgência com a participação do chefe de Estado cabo-verdiano. Novo projeto de expansão do Parque Eólico de Santiago, inaugurado hoje, representa um reforço de cerca de 13,5 megawatts. Vamos ao desenvolvimento. O Major-General Horta Ntá é o novo presidente de transição da Guiné-Bissau, nomeado pelo chefe de Estado-Maior do Exército em 2023, pelo presidente Sissoko, que antes o tivera nomeado chefe de Estado-Maior do presidente, acaba de tomar posse como presidente de transição. O alto comando militar anunciou ontem, pouco depois de se terem registrado tiroteios nas mediações da Comissão Nacional de Eleições em Bissau, e que assumiu a plenitude dos poderes do Estado da República da Guiné-Bissau. De acordo com informações que conseguimos apurar, o candidato Fernando Dias Costa está em lugar seguro e disse que conseguiu escapar à detenção, o que não aconteceu com Domingos Simões Pereira, que foi detido. A Rádio Cabo Verde não conseguiu apurar qual é o real status de Umaro Sissoko Embaló, que oficialmente foi deposto, mas tem conseguido comunicar com o exterior e conceder entrevistas. A lista de políticos e opositores de Sissoko detidos incluem, para além de Domingos Simões Pereira, Otávio Lopes, Pierre K., Nossan Januário Betun, Marcos da Costa, Roberto Imbessa, Ernesto Lé e Vítor Oliveira. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Luís Livramento, condenou hoje a situação na Guiné-Bissau, reiterando o comunicado do governo cabo-verdiano, apelando ao restabelecimento da ordem constitucional naquele país. O chefe de diplomacia cabo-verdiana considera ainda ser cedo para falar de evacuações dos cabo-verdianos na Guiné-Bissau, mas garante que a Embaixada de Cabo Verde na Guiné está a prestar-lhes o apoio. Mira Lopes dos Santos. O golpe de Estado na Guiné-Bissau entristece também os cabo-verdianos e o ministro dos Negócios Estrangeiros enfatiza que com a Guiné-Bissau já são 5 os países da sub-região afetados por golpes de Estado. O que é referido no texto representa 1/3 dos 15 países que formam a CEDEAO. Como sempre, nós condenamos qualquer exercício do poder pela força das armas. Nós defendemos a força do voto e não a força das armas. Por isso, em primeiro lugar, repudiamos aquilo que aconteceu e está a acontecer, mas também apelamos a que rapidamente a ordem constitucional seja restabelecida, a começar pela conclusão do processo eleitoral. Notícias recentes dão conta de que já foi investido um novo presidente de transição na Guiné-Bissau, no caso o anterior chefe de Estado-Maior particular do presidente cessante. José Luís Livramento, ao ser questionado pelos jornalistas, ainda não dispunha da informação, mas garante estar a acompanhar e que o governo defende a retoma de todas as instituições depostas em decorrência do golpe. Eu desconheço, como você está a dizer, é uma notícia recente. Nós iremos averiguar e avaliaremos, todos os acontecimentos, já que nós estamos atentos a todo este processo. Claro, tudo o que é instituição previsto no quadro constitucional deve ser reposto, e a conclusão do processo eleitoral é um dos elementos, um dos pressupostos do previsto na Constituição, já que há a previsão de que esse processo eleitoral se fez sob aquilo que é a lei-mãe da Guiné, que é a sua Constituição, isto é, a eleição
dos órgãos do poder, neste caso o Parlamento, mas também o próprio Presidente, através do voto popular. Ainda é cedo para pensar em negociações para a evacuação de cidadãos nacionais, entende também o Ministro dos Negócios Estrangeiros. A Embaixada recebeu orientações claras de apoio à nossa comunidade, principalmente àqueles que neste momento se deslocaram à Guiné-Bissau e que não puderam regressar a tempo, para que eles tenham todo o apoio possível nesse momento. Não é? Nós temos ainda pessoal que esteve a fazer parte da supervisão eleitoral, por exemplo, da CDO. Nós temos colegas vossos que estão lá. O Sr. Embaixador sabe da existência dessas pessoas nesse território. Sabe também que há cabo-verdianos que estão lá em atividades profissionais e em certas instituições, e recebeu indicações claras de proteção consular aos nossos concidadãos. Há alguma negociação para a evacuação dessas pessoas? Não, ainda não é o caso. De referir que a esta hora já estará a decorrer uma cimeira extraordinária e de emergência dos chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, sobre a Guiné-Bissau, por videoconferência, em que participa o chefe de Estado José Maria Neves. E a CEDEAO condenou unanimemente nesta reunião o golpe de Estado na Guiné-Bissau e apela veemente à restauração imediata da ordem constitucional. A organização que se reuniu esta tarde de urgência pediu também a libertação dos detidos, reposição da ordem constitucional e, se possível, os resultados eleitorais. A crise na Guiné-Bissau levou a CEDEAO a formar uma comissão de mediação de emergência. Cabo Verde integra o grupo e defende negociações imediatas com novas autoridades. Anabela Varela. A CEDEAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, realizou esta tarde uma reunião de urgência para avaliar a crise política na Guiné-Bissau. O Presidente da República, José Maria Neves, que seguia viagem para a Ilha Brava, participou por videoconferência a partir da Câmara Municipal de São Filipe. No final do encontro, afirmou que a organização apelou à restauração da ordem constitucional e à libertação imediata dos detidos. Há uma condenação unânime do golpe de Estado e um apelo, obviamente, no sentido da restauração da ordem constitucional e também no sentido de se garantir plenamente a integridade do processo eleitoral, de modo a que os resultados possam ser o mais rapidamente possível anunciados e respeitados por todos os atores. Também fez-se um apelo no sentido da libertação imediata do presidente Umaru Sissoko Embaló e de todos os líderes políticos, entretanto detidos, e também no sentido da libertação dos altos funcionários que foram detidos durante este processo. A CEDEAO anunciou a criação de uma comissão de mediação de alto nível, presidida pelo chefe de Estado da Serra Leoa e integrada pelos presidentes do Senegal, do Togo, de Cabo Verde e da Comissão. Ao mais alto nível vai-se fazer o seguimento da situação, vai-se negociar com as autoridades guineenses no sentido de se encontrar uma solução para a saída imediata desta crise. José Maria Neves recordou que o processo eleitoral decorreu com normalidade e que nada indicava a possibilidade de suspensão das eleições através de um golpe de Estado. A CEDEAO defende os princípios da paz e da boa governação e da solução negociada dos conflitos e esperamos que esta comissão de mediação que integrará os chefes de Estado e poderá ter condições de trabalhar com todas as partes para se resolver o mais rapidamente possível esta crise. Sobre a nova realidade no terreno, o Presidente defendeu a abertura de canais de diálogo com as autoridades que assumiram o poder. Já há uma nova realidade no terreno, temos de ter isto em conta e é preciso abrir canais para a discussão e reconsideração de alguns aspectos, de modo
modo a que, primeiro, seja restaurada a ordem constitucional, sejam libertos todos os detidos e também haja condições para se garantir a integridade do processo eleitoral. Temos, primeiro, de saber se os dados estão disponíveis e se há condições para se garantir agora a integridade do processo eleitoral. Neves garantiu que a comissão iniciará funções de imediato. A missão poderá deslocar-se brevemente a Guiné-Bissau e avançar com contactos com todas as partes envolvidas. E agora vamos em direto ao Parlamento cabo-verdiano, onde ainda se encontram os nossos colegas Levi Salomão e Edson Andrade, que estão a acompanhar o debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado. Em direto para a Assembleia, Levi Salomão, até agora, o que é que se tem feito? Tem-se discutido, Oscar Monteiro, tem-se discutido o Orçamento do Estado na generalidade. O debate começou pelo artigo 10º, cuja discussão já vinha do período de manhã. Um artigo que pretende aumentar em média 14,1% do Fundo de Financiamento Municipal. Portanto, isto um aumento que, por aquilo que aqui ficou dito, não vai chegar a todos os municípios, de alguma forma saem, portanto, fora deste aumento, serão à margem deste aumento, pelo menos isso, os municípios do Tarrafal de Santiago e da Ribeira Grande de Santo Antão. Aqui o CID fez uma proposta de adenda que pretende fazer uma discriminação positiva a estes dois municípios. A proposta não passou, porque o MPD votou contra, salvo o deputado para o Círculo Eleitoral de Santiago Norte, o Celso Ribeiro, que se absteve. O Celso, lembro que é natural do Tarrafal de Santiago. A proposta, sim, do original do Governo foi submetida à votação. A proposta passou, foi aprovada com votos favoráveis da esmagadora maioria dos deputados do MPD e dos deputados do CID, o PSCV e a deputada do MPD, Mercê Delgado, abstiveram-se. Mercê Delgado, que veio a interpelar o Governo querendo saber da dotação orçamental para projetos que considera estruturantes para a Ilha de São Vicente, falou do saneamento e aqui particularmente da rede de esgotos numa zona nobre da cidade e da lixeira que, conforme disse a deputada, está a aproximar-se cada vez mais da deputada Helena Fortes, que subiu ao hemiciclo aqui ao Parlamento em substituição da colega deputada Maria Santos. Helena Fortes ligou os projetos em causa a competências da Câmara Municipal de São Vicente e neste ponto o deputado do CID manifestou reservas quanto à legalidade da presença da deputada Helena Fortes aqui no Parlamento, uma vez que, segundo o deputado, ela está em situação de incompatibilidade por assumir uma profissão, portanto, que é incompatível com a profissão, portanto, o estatuto de deputada. O Presidente da Assembleia Nacional remeteu a discussão do assunto para um fórum adequado da Assembleia Nacional, uma vez que já estava a tomar contornos não bons ou a desviar o assunto, portanto, do assunto central, que é o debate sobre o Parlamento, sobre o Orçamento de Estado, e este assunto, segundo o Presidente, vai ser discutido para se verificar ao certo o que é que se passa, portanto, em fórum próprio. Seguiu-se o debate em resposta à deputada do MPD. O Ministro das Finanças deixou claro que os projetos em referência, portanto, do saneamento para São Vicente, para além daquilo que compete à Câmara Municipal, estes projetos, dizia o Vice-Primeiro-Ministro, encontram resposta financeira portanto, encontram respostas financeiras nos fundos previstos no Orçamento de Estado para projetos desta natureza e à linha de crédito, à linha de garantias para financiamentos a investimentos em setores de interesse público prevista no artigo 12 do Orçamento de Estado. Neste debate, nesta tarde, houve momentos de consenso, por exemplo, em torno das alterações no quadro da importação de viaturas, quando do regresso definitivo de elementos da diáspora, portanto,
a proposta do Governo pretende flexibilizar a utilização desses bens pela família. Como se sabe, até o momento, portanto, quem trouxesse uma viatura, por exemplo, com chapa verde, tinha, portanto, a utilização da viatura restringia-se à propriedade, ao proprietário da viatura, à pessoa que trouxe a viatura, ao imigrante em si, mas a proposta de orçamento pretende flexibilizar o benefício, portanto, destes tipos de viaturas com este tipo de despachos para terceiros da família, desde que, portanto, haja comprovação de que são elementos da família e que estejam autorizados, legalmente autorizados para isso. E prevê-se uma renovação do benefício em cada 7 anos ou em situações também de perda total. Ou seja, um imigrante que traga uma viatura agora, tem a possibilidade de daqui a 7 anos trazer uma outra, portanto, nos mesmos moldes, e também de trazer uma outra caso a viatura se perca completamente. Mas este assunto, este tema, este artigo ficou suspenso porque houve quem trouxesse mais inputs para a sua redação. O Ministro pediu suspensão para que pudesse aprimorar depois este artigo e trazer para a Assembleia, portanto, amanhã. O debate continua, portanto, vai continuar por alguns minutos mais. Nós vamos ficando por aqui e a transmissão em direto, naturalmente, também. A Rádio de Cabo Verde regressa amanhã, quando do último dia do debate aqui nesta sessão do Parlamento, neste mês de novembro, a segunda sessão do Parlamento de novembro, para continuar a cobertura ao debate na especialidade deste Orçamento de Estado para 2026. Continua com a Rádio de Cabo Verde. Está certo, agradecemos aqui a presença da Rádio Cabo Verde, que acompanha os trabalhos do Parlamento na discussão, na generalidade, do Orçamento de Estado. Bom regresso à redação aos nossos colegas, o Levi Salmão e o Wilson Andrade. O novo projeto de expansão do Parque Eólico de Santiago foi inaugurado hoje pelo Primeiro-Ministro. A expansão no Parque Eólico de Santiago representa um reforço de cerca de 13,5 megawatts. Um sistema de armazenamento de energia em baterias com capacidade para 6 megawatts também foi instalado. Luís Correia Silva diz que o investimento terá impactos económicos, sociais, ambientais e climáticos importantes. Ailson Martins. O Primeiro-Ministro avançou que o parque eólico, agora com novas capacidades, vai aumentar a produção de energia eólica em Santiago de 9,5 para 23 megawatts. Um crescimento superior a 130%. Elevar a participação das renováveis no consumo de eletricidade na Ilha de Santiago de 15% para mais de 30%. Estamos a falar de um crescimento de mais de 100%. Investimento com impactos económicos, sociais e ambientais e climáticos importantes. Primeiro, porque proporciona uma poupança anual de quase 1 milhão de contos em importação de combustíveis, que é o que nós procuramos, é reduzir essa dependência, ter um impacto positivo na balança de pagamentos, reduzir a exposição a choques externos energéticos, que significam impactos económicos às vezes muito gravosos, quando a nossa dependência é muito forte de energias convencionais. A expansão do Parque Eólico de Santiago, de acordo com Ulisses Correia Silva, cria condições reais para reduzir a fatura energética tanto das famílias como das empresas. E contribuir para a ação climática, outro objetivo que nós pretendemos atingir, com a redução de emissão de mais de 50 mil toneladas de carbono por ano. As novas e mais potentes turbinas eólicas e a bateria, mais uma vez, a primeira instalada em Santiago, preciso frisar isto, porque representa um salto tecnológico decisivo para o reforço da produção, da segurança, da eficiência, da estabilidade e da resiliência da rede elétrica nacional e criam condições técnicas necessárias para podermos integrar mais energia renovável na nossa produção de eletricidade. A expansão do Parque Eólico de Santiago contou com o financiamento de diversos parceiros, nomeadamente o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Europeu de Investimento. A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sylvie Milotto, destacou o investimento como um passo essencial para a energia verde no país.
Este investimento reforça de forma muito concreta a fiabilidade do sistema energético e apoia Cabo Verde nos seus objetivos ambiciosos de alcançar 50% de energias renováveis até 2030. Este projeto só foi possível graças a um empréstimo corporativo de quase 40 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento, a Cabo Eólica, e a garantia concedida pela União Europeia no âmbito do Global Gateway. O parque conta também com a instalação de um sistema de armazenamento de energia em baterias com capacidade de 6 MWh. O ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, destacou hoje no Mindelo a qualidade do nível de formação da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. O governante fez este reparo na cerimónia de entrega de certificados de formação profissional aos formandos da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Assis Lima. São Vicente já conta a partir de hoje com mais de uma centena de jovens capacitados na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e que hoje receberam os certificados em várias áreas de formação inicial e contínua. É mais um compromisso do governo com a qualificação da mão de obra e com o desenvolvimento de competências estratégicas para o crescimento económico, particularmente nos setores do turismo e serviços. O ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, na cerimónia de encerramento, avançou ser fundamental ter mão de obra de qualidade, principalmente para o turismo nacional que cresce anualmente. É aí que entra a Escola de Hotelaria e Turismo, que Eurico Monteiro reconhece ter vindo a prestar um serviço de qualidade a nível de formação e a lançar no mercado mão de obra qualificada. E a Escola de Hotelaria e Turismo em Cabo Verde tem tido esta capacidade e tem este, digamos, crédito, na verdade, de dar uma formação, portanto, de alta qualidade. O que é importante também para a qualificação do nosso serviço turístico. E, portanto, nós queremos ter bons hotéis, o que significa também ter boa qualidade, portanto, de mão de obra, ter profissionais à altura. Eu creio que aquilo que a escola tem feito nesta área representa muito, quer dizer, vê-se no ambiente geral que, de facto, o serviço melhorou substancialmente, portanto, de qualidade, não é? E melhorou, portanto, digamos assim, o contexto também de acolhimento dos turistas em Cabo Verde. E desempenha, portanto, aqui um papel fundamental e, portanto, merece todo o nosso reconhecimento. A presidente da Escola de Hotelaria, Aldina Delgado, diz que a instituição tem apostado muito na modalidade de formação contínua e na atualização de competências dos ativos profissionais. Hoje, os formandos da Escola de Hotelaria e Turismo têm uma taxa de empregabilidade à volta dos 85% e, em termos de qualidade, há melhorias, diz. Principalmente aqueles que não têm formação, no sentido sempre de poder oferecer uma formação que permita a qualificação turística. Olha, em termos da taxa de empregabilidade, neste momento nós temos a maior taxa de empregabilidade de todos os tempos. Estamos a falar de 85% da taxa de inserção no mercado de trabalho. E em termos da qualidade do serviço prestado, nós sentimos que há melhorias. Com a formação concluída, Dulcineia Brito e Wagner Lima possuem agora as competências e ferramentas necessárias para prestar serviços de qualidade. Porque já não tem a bar, mas também aprender a melhor forma de servir a mesa, aprender sobre formas de fazer café, sobre fazer bebidas, coquetel e muito mais. É importante porque já nas áreas de azar é sempre bom às vezes adquirir outros conhecimentos, outras experiências, boas pessoas também e sempre mais uma valia também. Os 123 beneficiários concluíram formação nas áreas de mesa, bar, cozinha, pastelaria e serviços de andares. O representante do Sindicato da Indústria, Turismo, Comércio, Empresas Públicas e Privados, SISEP, chamou hoje a imprensa para mostrar o seu descontentamento em relação a algumas medidas tomadas pelo PCA de Enapor e que, segundo Jailson de Aguiar, penaliza os estivadores de Porto Grande. De novo, Assis Lima. A preocupação, diz Jailson de Aguiar, tem que ver com um segundo enquadramento que o PCA da Enapor pretende fazer em janeiro próximo no setor de estiva, sendo que há 3 meses já tinha sido feito o mesmo. Para aquele sindicalista, os estivadores vão ser penalizados, principalmente a nível financeiro. É que também cria um problema para a classe estiva, principalmente para baixar os salários, porque o estivador está a trabalhar em base de média de trabalho por dia. Se ele meter mais gente, o que é que fazer? Salário também
baixar porque o trabalhador tem média de 15 dias, ele deve baixar para 10 dias. Então a preocupação de nós é bem mostrar que o PCA tem uma mau ideia positiva. Então o estivador está preocupado por causa do segundo enquadramento que ele também fazer. Porque ele não tem um estivador, por exemplo, que tem dívida na banca, que tem pessoas na universidade. Para Jailson de Aguiar, não há necessidade por hora de se fazer um novo enquadramento e contratualizar mais trabalhadores, a não ser que se faça reforma antecipada. Já lhe fiz um enquadramento há 3 meses atrás. Se ele torna a fazer outro enquadramento sem fazer reforma antecipada, automaticamente ele também cria problemas salariais para o estivador. E nossa preocupação é bem ali para a comunicação social para mostrar porque aquele PCA tenta fazer tudo enquanto a ser belo prazer. Eles têm que chamar a atenção, nós não queremos para o governo chamar a atenção, porque ele tenta prejudicar o estivador. Nós não devemos defender interesse do estivador. É uma direção que grinha assim que está ali, ele te preocupa mais com a imagem. Ele não quer dizer que vou fazer um refeitório, vou fazer um balinhar, quer dizer que já há tantas pessoas que pensam que nós já temos uma mardosa. Esta medida, segundo Jailson de Aguiar, foi justificada pelo PCA da Enapor devido a muitas faltas injustificadas pelos estivadores. Ele tenta bem para o lado de pessoas que faltam ao trabalho. Pessoas sempre faltam ao trabalho. Agora, o problema é que recurso humano nunca funciona na estiva. A empresa nunca focar para a estiva direto. Por exemplo, criar advertência, falar mais estivador. Então, o estivador é largote. Então, o que nossa preocupação é para o conselho aproximar mais do estivador. O conselho que te aproxima do estivador. O conselho te preocupa mais da imagem. Então, é isso que é a nossa preocupação. Estivadores do Porto Grande preocupados com um segundo enquadramento que deve ser feito pela empresa em janeiro próximo, medida que deve afetar financeiramente a classe. A terminar, o Presidente da Câmara Municipal do Paúl anunciou esta quinta-feira que a edilidade irá arrancar nos próximos dias com um programa emergencial de requalificação de cerca de 20 casas de algumas famílias em situação de precariedade habitacional. Adilson Fernandes falava para a Rádio Televisão de Cabo Verde em jeito do resultado das chuvas que caíram no dia 25 de novembro, provocando queda de pedras e inundações em algumas habitações. Augusto Oliveira. As chuvas que caíram com alguma intensidade, principalmente na zona litoral do município de Paúl, puseram à nu o estado de degradação de algumas habitações nas zonas de Estância e Passos, deixando algumas famílias praticamente desalojadas. Quando me aquela chuva, me chorava, me titou e a mariote, então estava só uma neta de minha, me tinha onde correr, que assim, também quase não estava igual e assim, estava ausente que podia dar-se-me. Mas mocinha aí a prova que estava aí que junto caminho, como sendo um velho, depois o velho no chão, me razão, pedi a Deus que era para acompanhar essa gente. Bom, não perder material, mas não dar graça a Deus que não ficar vivo, que a vida, objeto, vou ter que correr atrás dele, a vida. Pena ele beija no DB. Então, um apelo para o governo, para espiar para a Câmara de Paúl, para espiar para o município de Paúl, porque o município de Paúl, mesmo vejo, estou a outras notícias a passar, noutros ilhas ou noutros conselhos. O conselho de Paúl me está a dizer quase lhe abandonado, quase não dá pertence a Cabo Verde. Não passa mal, não passa aí no meio da água, não é o único lugar que não tem que não ficar quando está de chover lá dentro e aí, isso cozinha lá, aquela cozinha de lenha, gás. Não tem de onde vai. E você tem, esse não é você casa própria? Não tem casa, não tem. Até 20 anos que não tem morado. Não tem para onde vai. A única coisa que me crê, é um casa, mais nada. É só que é lá. O presidente da Câmara Municipal do Paúl, Adilson Fernandes, diz que as chuvas trouxeram alguns constrangimentos, porém rapidamente sanados com a intervenção da empresa de manutenção de estradas. No entanto, o autarca mostra-se preocupado com o estado de degradação de algumas habitações e que carecem de intervenção de fundo e urgente. Com tantas chuvas, essas habitações entraram tanta água, ou seja, sofreram infiltração de água e isso acabou por comprometer tanto a estrutura dessas casas. E nós, em parceria com o Governo, mais concretamente com o Ministério da Habitação, já temos um plano onde nós iremos, nos próximos dias, arrancar com um programa emergencial de requalificação de cerca de 20 habitações de algumas famílias, entre as quais, portanto, essas famílias que nós realojamos no Centro da Juventude. Trata-se de um número
portanto, 20 habitações. Trata-se de um número manifestamente, portanto, insuficiente, tendo em conta o déficit habitacional em termos qualitativos que nós temos aqui no município. Ainda há várias habitações que requerem uma intervenção urgente por parte, portanto, da Câmara Municipal, e nós estamos a trabalhar, portanto, com o Governo e demais parceiros no sentido de mobilizar, portanto, os recursos financeiros para atacar, portanto, esse problema. O presidente da Câmara Municipal do Paúl, Adilson Fernandes, a propósito das chuvas de 25 de novembro, que provocaram inundações em algumas habitações nas zonas de Estância e Passos, além da queda de pedras e outros materiais que invadiram as estradas, mas rapidamente desobstruídas. E quando temos 19 horas mais 30 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 27 de novembro de 2025. Aos ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a sua Rádio Cabo Verde. Até amanhã. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.